Boa noite, meus amigos. Mais uma vez estamos juntos aqui no nosso estudo, no Jornal Centelha Divina, União Espírita Lagoiense, em torno do mestre, nosso querido Pedro Camargo, usando o pseudônimo de Vinícius. Prazer imenso estar com vocês. Jane, nossa amiga de sempre, parceira aqui no estudo da noite, seja muito bem-vinda. Hoje, vamos estudar com Vinícius, Crer Sem Ver. Rosemary Cruz, bem-vinda. Quem teve oportunidade, não sei se Jane acompanhou a abertura da Macro Regional, que é um evento patrocinado pela pela Federação Espírita Baiana, com a finalidade de trazer mais conhecimentos para os trabalhadores. E foi muito interessante quando ele se referiu aos ensinamentos de Pedro Camargo. Então, Pedro Camargo nada mais é o nome de Vinícius, é o pseudônimo que ele usa. Então, quando se referem a ele como o grande educador, está falando de Vinícius, que é nosso autor que traz o evangelho de uma forma belíssima. Então, quando falou, eu falei, olha, Vinícius sendo trazido pelo presidente da Federação Baiana, nada mais justo. É realmente um grande educador da seara espírita. Foi e continua sendo. Não é o fato que ele desencarnou, que ele não continua ainda trazendo os ensinamentos no outro plano. Para os nossos irmãos que já fizeram a passagem. E hoje nós vamos, Crer Sem Ver, faz a passagem, alusão a justamente o momento em que Jesus e Tomé se encontram depois da crucificação. Nós vamos ler da obra Eu, Porém, Vos Digo, de Irmão José. Nós vamos ler o capítulo 21, que é justamente reflexão, antes da nossa prece. O espírito deve aprender a refletir sobre as questões transcendentes da vida, procurando interpretar os acontecimentos para além do que os sentidos físicos registram. Seu Silvino, meu amigo querido, seja bem-vindo. Quando se põe a pensar, o espírito ultrapassa o horizonte mental, em que a maioria dos homens limita o pensamento, colocando-se em sintonia com outras fontes de inspiração. A reflexão, que também não deixa de ser uma oração, promove o amadurecimento psíquico da criatura. Os espíritos domiciliados em esferas superiores não abdicavam da prática da reflexão cotidiana, através da qual apreendem verdades que tão somente assim podem se lhes revelar. Não obstante, a reflexão ou a meditação não deve consumir da criatura mais que o tempo indispensável para que, em seguida, ela coloque em prática o seu resultado. Promover uma interrupção na correria da vida diária é de essencial importância para que o homem não consinta que a existência no corpo denso o absorva por completo. Jesus, por vezes, retirava-se da companhia dos discípulos para meditar. Ele só. Sócrates, que viveu antes de Cristo, não raro, caminhando pelas ruas de Atenas, quedava-se entregue ao transe da reflexão. O espírito dado à reflexão de natureza espiritual é sempre mais honesto consigo, em todos os seus propósitos e intenções. Aquele que é dado à reflexão adianta-se em sua jornada evolutiva, porque então passa a enxergar o mundo com os olhos da alma. Meus irmãos, vejam só que interessante. Aqui, reflexão, meditação é tratado como sinônimo. As técnicas que diferenciam. Vocês podem usar oriental, ocidental com música, orientada. Mas aqui o que o irmão José está trazendo, que é importante e equivale à oração. Você simplesmente pensar no propósito da vida. E hoje em dia,
a meditação, a reflexão, já é motivo de você trazer para o mercado de trabalho. Nós vemos livros de você usar, né? Mindfulness tem um livro. Dona Carminha, bem-vinda! Um abraço! Que fala, eu comprei até o livro, gente, até para estudo mesmo, é matéria de pós, de você justamente usar a meditação no seu ambiente de trabalho para o seu crescimento profissional. Meditação. O mesmo está sendo estudado por neuropesquisadores, por outros cientistas, a necessidade de você usar justamente a meditação para crescimento. Na PUC do Rio Grande do Sul, há momentos, foram criado um espaço de meditação, e ó, que é a gente sabe que é uma universidade de orientação católica, mas os padres colocaram justamente uma meditação católica, justamente da importância da meditação. Justamente por se conhecer, maior competência, maior sensibilidade, da necessidade de um indivíduo ter mais empatia com seu ambiente de trabalho, aquela sua competência. Veja bem, a meditação, a reflexão sendo trazido para o ambiente de trabalho. E nós não estamos falando aqui de religião. Ainda estou falando para vocês de uma necessidade que a vida material está indo, que ela está indo beber, tá? Em um tema que é necessariamente religioso, porque a religião é que se serve da meditação para se conectar com o sagrado, com o divino. Que o divino que reflete, que se preocupa com as coisas, que transcendem a matéria, de empatia, de respeito ao próximo, de diferenças, ele vive melhor. Então, o mercado de trabalho, o crescimento profissional, novas competências, crescimento do ponto de vista material, para que o indivíduo tenha sucesso no mercado de trabalho atualmente, ele está tendo que procurar meditação e reflexão. Vejam só, a receita é antiga. Antes de Cristo, com Sócrates. Cristo já ensinando. Dona Anitta, minha querida, seja bem-vinda. Palavras de vida eterna, seja muito bem-vinda. 10 horas da manhã, todo domingo, gente. Eu sempre falo porque o evangelho sempre é bom. Então, essas palavras do irmão José que nos traz, e com a lucidez de dizer que, olha só, o que o mercado de trabalho já está fazendo, o que os cientistas estão fazendo. Você não faz meditação, você não faz reflexão para você usar depois do desencarne. Você faz para usar aqui. Então, o irmão José deixa bem claro, você faz meditação, você faz reflexões que se equiparam a orações para que você use. Esse modelo já era usado por Jesus e posteriormente pelos apóstolos. Porque você vai ter simplesmente mais noção de quem você é e de quais aquelas melhores decisões você tomar. Você tem uma visão melhor. E não é necessário se dedicar 4, 5, 6, 7. Não. Não é necessário. Porém, é importante parar para que você, 30 minutos, 1 hora do seu dia. Para quê? Para que você não seja engolido, ou como diz a música dos Titãs, você se perder na selva de pedra, você se perder no mundo material. Nas necessidades, ou naquilo que lhe diga o que você necessita, e quando na verdade você não necessita somente daquilo. Então, é justamente treinar as habilidades espirituais
que vão lhe dar as ferramentas necessárias para que você viva bem no mundo material, que você vai ficar transitoriamente. Você vai ficar só de passagem. Você tem que desenvolver, né, outras potencialidades dentro de você, né, para que você possa ver realmente, ouvir realmente, enxergar realmente, né, com um espírito, que é o que na verdade a gente veio desenvolver as potencialidades espirituais, não obstante estar dentro de uma armadura densa. Que essa é a brincadeira. Você desenvolver as potencialidades do espírito tendo um obstáculo denso. Que mostra justamente o seu poder de superação. Porque isso aqui é pesado. Então, meus irmãos, a gente sempre fala assim a nossa proposta. Então, além, da oração, a oração é mais conversa, aquela conosco, aquela com Deus e espíritos superiores. E a reflexão é a gente simplesmente parar e ter aquela tete a tete conosco, ou simplesmente se maravilhar, observar, refletir do que ocorre ao nosso redor. Bem-vinda, Dona Carmen. Já aconteceram de vocês passarem em algum lugar e depois de um tempo falar assim, nossa, isso aqui é novo, e alguém lhe fala, nossa, mas isso aqui tá uns 4, 5 meses, e falei, não, eu só percebi agora. Margarida, minha amiga, prazer em vê-la, saudade. Seja muito bem-vinda. Então, esse tipo, sabe, que às vezes a gente passa desatento. Outro que a gente fala também de reflexão, que passa, desatento, que a gente gosta muito de fazer, sem aquela assim, não, determinado comportamento, isso está errado porque não pode, aquela fulano, beltrano não pode fazer isso, aquilo, outro, tal, mas, não se preocupe. Mas esse comportamento desse indivíduo, essa forma de agir, está lhe incomodando por qual motivo? Não porque errado. Errado por quê? Porque aquela assim, porque aquela tá errado. Todo mundo sabe. Todo mundo quem? Está te prejudicando em quê? Está prejudicando os demais em quê? Por qual motivo? Qual vai ser a consequência dele nos demais? Da onde veio esse conceito? Quando você começa a perguntar, as pessoas não sabem. Dera bem-vinda. O bem-vindo, aquela assim, pela foto, mas cita-se aquela assim, nome de Jesus bem acolhido. Então, são essas reflexões, que é aquela que o indivíduo às vezes não faz. Muitas das vezes a gente se pega ou apoiando ou atacando algo sem nunca ter refletido sobre o assunto. Ou da necessidade, ou só aquela assim, daquilo, ou da não necessidade. Às vezes coisas simples. Você nunca refletiu. Então é importante que a gente comece a fazer. Então, Maria, aquela assim, bem-vinda, minha querida. Uma vez eu vi algo, sabe, que eu nunca havia refletido. E foi de uma leiga consagrada. Para quem não sabe, leiga consagrada são mulheres. Marcelo, saudade, boa noite, bem-vindo. São aquelas mulheres que fazem voto de aquela pobreza, obediência e castidade, né? Isso se equivalem a freiras. Porém, elas não vivem dentro de conventos. Elas vivem vidas normais, ou seja, são professoras, são enfermeiras, são médicas, mas elas vivem em suas casas.
Elas só não casam. São leigas, são mulheres consagradas. Mas elas não colocam hábito e elas não vivem em conventos. Tá? Elas levam uma vida normal. Mas a questão de castidade, obediência, sabe? Essa vida, né, de viver em pobreza e boas, isso elas não fazem. Então, uma vez eu perguntei para ela, esse seu sapato tá descolando. Ah, vou mandar colar. Isso não é hora de comprar outro? Não, tá descolando, mas ainda dá para usar. Ah, eu falei, se fosse eu já tinha comprado um par ou dois. Ela veio assim, pra que eu vou comprar um par ou dois, se esse dá para usar e eu também só tenho 2 pés? Pra que eu quero tantos pares de sapato? Eu olhei, falei assim, faz sentido. Não, meus irmãos, que eu seja uma pessoa assim que, né, se eu falar para vocês que eu viro uma pessoa assim que não comprei muito sapato, não, isso eu tenho algo que eu ainda tenho que melhorar muito. Mas ela continua essa mesma pessoa que ela, enquanto ela tiver um sapato, tiver para usar, ela usa até o final. Quando aquele não dá, aí assim ela compra. Porque é esse raciocínio. A única coisa que vamos dizer assim, que eu entendi com a reflexão, assim, para que eu quero 2, 3, 4, 5 carros, se eu só posso andar em um. Isso eu consegui entender como ela. Para que eu quero 10, 20 casas, se eu só posso morar em uma. Então, esse conceito, para que também eu vou querer assim 2, 3, 4 guarda-roupa cheios de roupa, se eu não vou ter condições de usar tudo isso. Tá? Sapato ainda preciso melhorar. Então, meus irmãos, para isso que a reflexão ajuda, que a gente começa a ter certas visões. Então, é a nossa proposta de reflexão. Lembrando que a humanidade já começa a notar que reflexão e meditação serve para tudo, inclusive para melhorar e turbinar carreiras, profissões. A carreira de estudantes também. Tá? É só vocês verem, né, de livros. Se eu achasse o livro aqui, eu mostrava para vocês. Mindful. Fico devendo, meu inglês é péssimo. Mas vejam, que é justamente o uso da meditação, da reflexão na profissão e nos estudos. E por isso porque para a pessoa querer meditar e refletir, a gente não precisa estar no desespero nem na dor. Então a gente vai pedir nessa noite de hoje que Jesus, nossos anjos guardiões, os espíritos superiores, né, permitam que a gente faça essa busca, essa procura de uma forma mais tranquila possível, que a gente descubra através dos meios mais fáceis, que a gente sinta a vontade de fazer isso, que a gente não descubra a meditação e a reflexão pelos meios mais dolorosos. Então a gente pede nessa noite de hoje que a gente faça isso, que a gente descubra a meditação, a reflexão com Cristo, para que a gente possa justamente usar essa ferramenta para que nos momentos de dificuldade, para que nos momentos de dor, possamos fazer isso de uma forma assim, possamos usar esses instrumentos de uma forma tranquila, tá? Que possamos passar pelos momentos de dificuldade, momento de prova mesmo, né? Com essas ferramentas, né? Para que a gente possa ver esses momentos com muito mais lucidez, que a gente passe com mais serenidade, com mais tranquilidade. E também para que aqueles que estejam passando também por provas difíceis, parentes, familiares, que a gente possa auxiliá-los, tá? De uma maneira mais resiliente, que a gente possa levar aquele sorriso, aquele consolo, aquele abraço fraterno. Que a gente possa ser justamente um instrumento de paz e de amor para aqueles que estão precisando do nosso amor, da nossa paz. Que a gente possa possa ser instrumento de paz. Então, meus irmãos, que a gente possa, com o apoio de Jesus, nessa noite, tá, usar essa ferramenta bendita, que
que a gente sinta a necessidade de aprender a refletir, que a gente sinta a necessidade de meditar. Como disse o nosso irmão José, não precisa de horas e horas. 15 minutos, meia hora, feito com o coração aberto. Peçamos então que Jesus, nessa noite de hoje, a obra que estudamos em torno do Mestre, que Ele esteja nesse momento conosco, que Ele envolva os nossos lares, que Ele envolva todos aqueles que nos são queridos. E se porventura tivermos agora, nesse momento, aquele momento de tristeza, um momento de dor, ou mesmo nos sentirmos cansaços, que deixemos assim, nos braços do nosso Mestre Jesus todas as nossas preocupações. E que, como crianças, nos encostemos no colo dele e ouçamos as suas palavras benditas. E que possamos nos renovar na sua fonte de inesgotável amor. E que possamos, assim, ter novas forças para que possamos vencer aquele projeto ao qual nos propomos concluir quando reencarnamos aqui no planeta Terra. Jesus seja conosco hoje e sempre. Assim seja. Yane entrou, boa noite. Josi, Dona Maria Raimunda, todos que entraram aqui, sejam todos muito bem-vindos. Como eu disse no início, nós vamos ler hoje a passagem Crer sem ver. Essa passagem vai fazer justamente alusão àquele momento que Jesus aparece para os discípulos. E na primeira aparição dele, Tomé não estava. Então imaginem a cena. Tomé, o mestre apareceu. E aí Tomé fala, ele morreu. Que morreu. Eu vi o corpo. Eu vi as chagas na mão. Ele morreu. Como se dissesse, vocês estão doidos. Tá? Ele morreu. Ele esteve aqui, Tomé. Eu tenho que ver para crer. Eu tenho que ver para crer. Se eu não ver, eu não vou acreditar que ele está vivo. Esta foi foi a reação dele. E aí, da aparição do segundo, Jesus aparece, está Tomé. E agora, você crê? É o que Jesus fala. Toca. Ele vai e toca. Mestre, você. E aí, o que é que Jesus responde? Bem-aventurados os que não viram e creram. Esta foi a resposta de Jesus. E aí, o que é que Vinícius nos diz? A propósito da incredulidade de Tomé, Jesus proferiu a frase acima transcrita. Está visto que o mestre não pretendia implantar a crendice, a fé ingênua e cega, que gera o fanatismo e acoroçou a superstição. Aquelas palavras encarceram profunda sabedoria. Tomé apoiava-se nesse critério, ver para crer. Todavia, os olhos que verdadeiramente veem não são os do corpo, são os do espírito. Os olhos físicos estão na dependência dos espirituais. Aquilo que vemos com os olhos da carne é transmitido ao espírito por meio de impressões. É ele que realmente vê, porquanto é ele que julga, que discerne, que interpreta, que induz e deduz. Sem tal operação, ninguém vê. Imagina, supõe que vê. A visão real é a do interior. A do exterior serve apenas para despertar aquela, impressionando-a de maneira mais ou menos acentuada. Os olhos do corpo, por si sós, nada veem positivamente falando. O analfabeto vê os caracteres impressos no papel, mas em verdade nada enxerga, porque o seu espírito, não educado,
nenhuma interpretação pode tirar daqueles símbolos. Nele, com respeito ao alfabeto, só funcionam os olhos do corpo, e tal função desacompanhada das dos olhos do espírito é nula ou quase nula. Por isso é que muita gente, segundo a eloquente expressão evangélica, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem inteligência e não entende. Seu Júlio, boa noite! Aquela sentou em dívida com o senhor. Há uma espécie de analfabetos para as coisas espirituais. Para estes, os sinais positivos do além são inexpressivos e vãos. Os olhos do espírito podem dispensar os concursos do corpo, agindo independentemente das impressões do exterior. Quando o espírito possui certo grau de adiantamento intelectual, especialmente de sensibilidade moral, começa a surpreender no seu interior uma fonte de maravilhas, um mundo prodigioso até então inexplorado. Estes são bem-aventurados, pois estão em condições de crer sem ver. Enquanto aqueles outros são desditosos, porque a despeito de verem, tornarem a ver e verem ainda, não chegam a crer, não adquirem convicções, nem alcançam fé nem esperança. Boa noite, professor. Boa noite, Cleusa. Boa palestra. Nem me disse se eu posso usar a frase. Gente, olha que linda a frase. Aquelas assim, ofertas, aquelas assim são missionárias e não mercenárias. Perfeito. Se não tiver registrado, eu vou usar, viu? Já até anotei. Os que sabem ver com os olhos do espírito dispensam os sinais externos, porque o seu interior já é teatro dos milagres mais portentosos, das maravilhas mais surpreendentes. Para os gênios, fenômenos corriqueiros, aparentemente sem importância, dão lugar às profundas meditações, donde surgem maravilhosos inventos. Ah, obrigada! Importantes descobertas. A grandeza das deduções e das consequências contrasta com a insignificância dos fenômenos que lhe deram causa. Newton, ao observar a queda da maçã, descobriu a lei da atração. Para os preguiçosos mentais, fenômenos extraordinários e surpreendentes, pouco ou quase nada, logram arrancar de seus cérebros obtusos. A mesquinhez de suas ilações e conclusões contrasta com a magnificência dos fenômenos observados. É o que se constatou com a passagem de Jesus Cristo pela Terra. A série de maravilhas que ele produziu, da transformação da água em vinho, nas bodas de Caná, a ressurreição de Lázaro em Betânia, não foi suficiente para abalar a animalidade e a obliteração mental do povo judeu. Na atualidade, a história se repete com o advento do Espiritismo. Os fenômenos mais transcendentes não são bastante fortes para vencer a materialidade e o ceticismo do século. Lembrando que esse livro foi escrito em 1939, do século passado. Então, vamos fazer aqui, apesar que Vinícius Pedro Camargo já colocou um divisor de águas nesse texto. Sueli, minha querida irmã, boa noite. O crer, preciso ver para crer. Isso, inclusive, se a gente colocar nullius em verba, nada de palavras, que é o tema da Academia Britânica, do século XVI, tá? Por um lado, tem uma questão positiva, tá? Para a ciência. Tá? Então, não aceita conceitos do lado científico. Então, porque desperta curiosidade. A gente está falando. Então, ou seja, para o conhecimento, tá? O pesquisar, sabe? O testar, sabe?
ter comprovação científica, né, o que leva justamente a crescer, a desenvolver esse trabalho, isso é positivo. Entendeu? Isso faz parte, inclusive, da lei do trabalho, de você crescer. Isso é uma coisa que não se confunde, né? Porque muitas vezes usam, né, tentam até os ateus, os céticos, né, tentam usar essa passagem até para distorcer. E nós não estamos falando disso. Nessa passagem não é nesse sentido. Como deixa bem claro aqui. É diferente. Como diz, se colocar caracteres, tá? O analfabeto não vai saber identificar, porque ele não tem conhecimento. Uma pessoa com conhecimento vai saber se trata de um alfabeto. Porém, hoje em dia, está mais do que provado que a pessoa conhecer o alfabeto, conseguir identificar palavras, não quer dizer que ela tenha capacidade de fazer interpretação. E tem vários níveis de interpretação. A interpretação literal, tá? Casa, a casa de Margarida, ou na casa de na casa de meu pai, esqueci a frase daquela de Jesus que fala nisso, né? Há muitos, me socorra isto, há muitos, na casa de meu pai há muitos, eu esqueci a frase, nessa frase não está falando da casa propriamente dita, então a interpretação é outra. Eu esqueci a frase propriamente dita, mas não é a literal. Então, assim, a depender do que for, tem vários significados, não é simplesmente brigada. Há muitas moradas na casa de meu pai. Brigada. Então, quando se fala muitas moradas na casa de meu pai, o sentido, tá, não é necessariamente isso. Há muitas moradas na casa de meu pai não quer dizer da casa física propriamente. O sentido que ele está dando é outro. Então, é isso que Vinícius nos traz naquela noite de hoje. Aquela sensibilidade, é esse ver que está falando, é de adiantamento espiritual. Então, tá, pode levar um grupo de pessoas que vai, por exemplo, chegar ali na Chapada Diamantina, que vai ver pintura rupestre, e um vai dizer, nossa, que idiotice, para ver um monte de rabisco, e outras vão olhar e vão dizer, isso daqui era o meio de comunicação de um grupo antigo. Então, assim, um grupo de pessoas do mesmo tempo, educada de uma forma, mas esses espíritos vão interpretar de uma forma diferente, porque o grau de evolução deles vão ser diversos. Então, Jesus, quando disse isso, realmente não está falando para você crer sem entender, não, ele simplesmente está exortando. Seu Silvino, eu bem entendo isso. Internet, quando dá para oscilar, é complicado. Então, essa ponderação de Jesus não é para você simplesmente acreditar, porque ele estava dizendo que era para acreditar. Não. É justamente esta evolução, esse amadurecimento. Que muitos não têm. Tem pessoas que adoram música instrumental, música clássica. E outros falam, nossa, isso é música de defunto. Aí você fala assim, mas por que música de defunto? Não, porque não tem palavra, não tem significado. Então, não é que dizer que não, cada um tem seu gosto. Sim.
Mas é justamente aquela sensibilidade, porque não é que não tem letra, é que ela não tenha significado. Livros também que a gente fala, né? Alice no País das Maravilhas, por conta de Disney, muitos pensam que aquela que é um livro infantil, mas não é. Não é. Então, justamente, aquela assim, olha, gente, uma coisa mais simples. Aquela assim, um filme para o público tem informações diferentes. Uns vão achar que é tolice, outros vão achar que é uma grande obra de arte. É isso que demonstra grau evolutivo, grau de vivência. E a gente vê essa explicação, sabe? Que a gente pode falar, essa frase de Jesus a gente pode usar para muito, né? Bem-aventurado aqueles que não viram, creram. Que não precisa assim de grandes provas rebuscadas, porque já vem com os olhos do Espírito. Não depende como fala dos olhos físicos. Ou mesmo se precisar, né, ver, consegue ir além do que estão vendo. A gente não gosta daqueles filmes. Quem já assistiu aqui o Mentalista? O Mentalista fala justamente isso. O que você está vendo? Não, ela está se comportando isso, mas você não vê? Uma pessoa que faz isso não tem isso, isso e isso. É isso. Não está vendo só com os olhos físicos. Tem muito mais além. Tem muito mais nesse comportamento do que está denunciando. É isso que a gente fala. É a vivência que carrega. Então, nosso primeiro texto que a gente trouxe com o irmão José, o de refletir, o de meditar, é justamente para abrir essas chaves dentro do espírito, para que você possa desenvolver essa evolução, esta chave dentro de si. Porque umas pessoas falam de pena de morte, tem que matar, tem que fazer. E outras falam, não pode fazer, porque você vai matar o corpo, o espírito, sabe? Para outras assim, entende? Deixa eu ver o que dela colocou a música instrumental a calma. Outro dia trabalhei a 9ª Sinfonia de Beethoven com meus alunos, desceu baixinho. Passei uma atividade da mesma no início, falaram um monte no final. Da aula estavam me agradecendo por relaxarem. É isso, Délia, o não conhecer é justamente por não conhecerem, por não ter essa abertura, essa reflexão de não ouvir. E quando abrem outras sintonias, outros canais. Então, é isso que a gente tem que fazer, abrir a reflexão. Para refletirem, porque às vezes eu odeio sem saber o que é. E é isso mesmo que a gente estava falando, até mesmo de pena de morte, que a gente fala, até mesmo dentro do movimento espírita, para entender. Você mata o corpo, você não mata o espírito, você está criando um problema maior. Mas, para aqueles que não têm ainda condições de entender que o espírito é imortal, entende que você, matando o indivíduo, você acaba com a violência. Matou, acabou. Ou entendem que o ser humano é ainda um animal que você colocando numa jaula, você acaba, ou você batendo, você vai adestrar. Então é uma visão. Não consegue ver. Tá? Uns veem que uma pessoa é má porque ela é ruim. Tem jeito. E outras, quando vê uma pessoa praticando mal, vê que, na verdade, atrás daquilo ali tem muito sofrimento, tem muita dor. Então, a pessoa sofreu tanto de uma forma que ela, para se defender, ela começa simplesmente a atacar. Ela começa simplesmente a ver, né, sabe, na dor no sofrimento do outro, no mal que ela pratica, uma forma de dizer assim, olha, melhor que ele sofra do que eu. Então, ela se torna mal. Sabe? Então, nesse sentido. Só que aqueles que começam a demonstrar isso,
tá? Ô, dona Justina, boa noite, Deus abençoe. Só que esses que começam a ver assim, sabe, passam como Jesus passou na terra. Porque aqui para nós, Jesus hoje, né, fazem marcha para ele é rei dos reis, sabe? Ele merece todos os títulos que dão, aquela assim, para ele, tá? Mas ele morreu, aquela assim, ele morreu como arruaceiro, como embusteiro, como aquele que estava se proclamando rei dos judeus. Ele morreu entre ladrões. Nos primeiros anos de cristianismo, ele era um carpinteiro ignorante, cujo aqueles que seguiam ele e adorá-los em catacumbas, né, equivalente a cemitérios, que eram tidos como pessoas também que não prestavam. Ele andava com prostitutas, com gente de má fama. Era esse aí que a gente segue hoje, é a fama dele no passado, sabe? As pessoas esquecem isso, sabe? É mais fácil dizer que ele é rei dos reis, ele vai vir com anjos e trombetas, mas o que a gente segue hoje, e também seguia no passado, quem teve coragem, lógico, e quis morrer nos circos de Roma, ou crucificado, ou virando comida para leão, era esse. Essa era a fama de Jesus no passado, nos primeiros anos da era cristã. Foi por isso que Paulo, Pedro, Tiago, André, Tomé, todos eles morreram. Esse aí, sabe? Jesus foi o primeiro. Sabe? Estevão, né? Estevão foi aquela assim, né? Estevão foi os primeiros, aquela foi o primeiro, Marte. E assim todo mundo que foi. Então Jesus era esse. Entenderam, meus amigos? Então eu acho lindo quando começam a falar, você sabe, mas assim, ser cristão, seguir Cristo e o que ele ensinou, não era tão fácil que nem hoje, não. Fazer marcha, dançar, fazer passinho, é fácil. No início não era assim, não. Não. Os que começavam a ver com os olhos do Espírito, ou começavam a querer ver com os olhos do Espírito, pagavam um preço caro que vocês nem imaginavam. Que nem tudo ficou registrado. Né? Muito pouco foi para o Novo Testamento. Muito pouco, meus senhores. Muito, muito, muito pouco. Então, esse crer sem ver exige muita reflexão, muita meditação e muita coragem de transformação, muita reforma íntima. E como diz aqui Vinícius, aquela assim exige que você deixe a preguiça de lado. Tem que ser que esse conformismo não. Também tem que deixar, sabe, esse negócio, não quero estudar não tem que ser peso não. Tem que ser peso não, tem que ser uma necessidade. Você tem que aliar essa vontade de conhecer, né? Mas assim, conhecer para abrir os olhos do espírito. Tirar a necessidade material. Para ver justamente mais. Para ter essa empatia. Isso, como você bem explicou hoje, né? Os comportamentos ainda são do Velho Testamento. São totalmente do Velho Testamento. Que aquela assim, Chico ainda não, não usou, né? Porque a gente tem assim o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Consolador veio porque a gente já estava assim, né? O Evangelho, segundo os fariseus, o Evangelho segundo os saduceus, e assim vai, que é o que a gente vê. Porque Jesus só não tinha arma porque não era fabricado no tempo, assim, né? O Evangelho segundo os fariseus. Só pode, porque né? O Evangelho segundo os zelotes. Você ficou assim, porque você fala, não, meu Deus. Então, realmente, a gente nota que, de fato, né, Jesus já disse que o Consolador prometido vinha. Era necessário ele vir porque realmente dessas distorções. E essas distorções ainda permanecem. Então, justamente, é o que Jesus exortava e continua exortando. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, não é o que acredita cegamente. É justamente esse grau evolutivo que o Espírito já tem.
que não precisa mais depender exclusivamente dos olhos físicos, mas porque ele já tem uma bagagem espiritual, justamente para poder compreender sem ver, com os olhos físicos. É essa noção. Esses olhos, por exemplo, que fizeram Pedro entender que Jesus, né, era o enviado assim, de Deus, esse mesmo entendimento que fez com que Gamaliel entendesse que Jesus era o enviado divino, esse mesmo entendimento que fez com que o centurião romano, sem nunca ter visto Cristo, né, sentiu que ele tinha capacidade de curar o servo dele. E não se intimidou pelo fato dele ser romano. Ele pediu para um judeu curar o servo dele. Ele teve fé suficiente para isso. Essa mesma evolução espiritual tocou também esqueci aquela bendita da mulher que não se dava, né, daquele povo, a samaritana, que interpelada por Jesus, né, não se dão pão aos cães, e ela, né, com a mesma visão, né, sabia, mas mesmo os cães comem da mesa dos seus senhores. Ou seja, ela tinha a visão espiritual que ela estava diante de um espírito superior e que aquele espírito superior não lhe negaria ajuda. Ela teve o espírito dela tinha essa evolução para notar que ela não estava diante de qualquer ser, que ela estava diante do espírito superior. Ela tinha essa visão espiritual. Ela não ficou, como diz assim, né, com o rabo no das pernas. Não, ela foi. Da mesma forma que eu acho que foi, né, o cego de Jericó que falou assim, né, filho de Davi, me cura, filho de Davi, tá bom, tá? Ele sabia que estava, né, que ali estava cumprindo a profecia de Isaías, né, do profeta Isaías. Eles estavam vendo, né? Não foi que disseram, eles acreditaram cegamente. Eles estavam vendo com os olhos espirituais. Era outra faculdade que eles estavam usando. Então é essa que nós estamos, né, que eu disse no início. O nosso propósito de estarmos reencarnados no planeta Terra não é para adquirirmos bens materiais. Os bens materiais estão aqui para que nós tenhamos ferramentas para que a gente desenvolva o nosso espírito, para que a gente tenha justamente essa visão espiritual, para que a gente veja muito mais distante, para que quando a gente retorne novamente para cá, a gente tenha muito mais bagagem para ver cada vez mais, para ver, ouvir e sentir, que esse é o objetivo, crescer, evoluir, transcender cada vez mais. Então é essa a mensagem, tá? Então o que Jesus quis nos dar é justamente, né, bem-aventurados aqueles que creram sem ver. Ele em momento algum pediu para você acreditar sem entender. Não. Ele exaltou justamente aqueles que já haviam desenvolvido, já haviam crescido, já tinham adquirido bagagem espiritual e já não necessitavam mais depender dos olhos físicos do corpo. Então, meus irmãos, que a gente possa, nessa nossa jornada aqui na Terra, que a gente possa desenvolver também as mesmas bagagens, tá? Que no caso, Pedro, João, André, Tiago e os demais desenvolveram. E que a gente, né, não passe pela mesma situação de Tomé. Tomé passou, aprendeu, cresceu, se desenvolveu. Não foi, ele não levou, Jesus não deu um pito nele, só falou. Bem-aventurado aqueles que eram felizes, né? Mas não quer dizer que ele era infeliz. Não, ele cresceu também. Como nós estamos fazendo a nossa trilha devagarzinho. Então, meus irmãos, eu agradeço, né? A gente já está chegando nessa parte, né, de encerramento. Agradeço a paciência de vocês de terem acompanhado. Lembrando mais uma vez que não se confundam, né, com a necessidade, da lei de trabalho e também de evolução, que é procurar conhecimento. Não se confunde uma coisa com outra, tá? Faz parte. A gente querer
crescer, aprender coisas novas, faz parte justamente da nossa natureza espiritual. Tá? Como bem o irmão José colocou, os espíritos superiores também meditam. Jesus, né, espírito crístico, meditava e ainda medita. Né? Então, né, não é espírito inferior, inferior, não tem espírito inferior, cada um está no seu grau evolutivo. Tá? Espírito, né, primitivo, ele é inferior, não, ele não é inferior, ele tá da mesma forma que uma criança quando tá no jardim da infância, ela não é inferior ao universitário, ela está no grau dela. Então, deixemos de ser preconceituosos. Porque faz o espírito inferior é o preconceito, é a ignorância, não é o grau evolutivo dele. Jesus já ensinou isso. Não é isso. Então, até quando fala é um espírito ruim, mau, tá, entre eles pode até tratar, mas nós que estamos aprendendo, é um espírito primitivo. Não, se ele está no mundo primitivo, não é que ele é mais baixo que a gente, não, ele está no grau certo. Da mesma forma que se a minha sobrinha está na faculdade, minha sobrinha mais velha está na faculdade de psicologia e minha sobrinha caçulinha está no maternal, não é que uma é melhor do que a outra. Cada um está no seu, como diz, né, no seu quadrado. Alguns evangélicos ainda se comportam como as leis do Velho Testamento. Da classe Dona Justina, vamos dizer assim, que como diz, eles estão num momento evolutivo que eles ainda necessitam das leis do Velho Testamento. Por mais que a gente tente falar, não é, eles estão nesse sentido. Imagina, eu que agradeço, Maria, que isso? Então, é isso que a gente entender. Da mesma forma, né? Muitos, sou do planeta, nós estamos em expiação de prova, eu sou miserável. Não, você não é um miserável, você está na escola que é necessário para o seu crescimento. Eu não vou, eu tenho muita chance de não ficar no mundo de regeneração, eu sou infeliz. Não, você não é infeliz, você só não conseguiu atingir a média, mas isso não faz você um infeliz, um desgraçado. Você ainda você terá todas as chances e você chegará à regeneração. Só você, você só não se esforçou, mas isso não faz você um péssimo aluno, um mau aluno, não faz você um desgraçado. Não faz não. Não faz. O aluno superior, eles são maravilhosos. Eles eles estudaram, passaram, tá? Da mesma forma, não é isso que eu tô falando. Um estudante universitário, ele é melhor que um estudante do ensino médio? Não. Só estão em fases diferentes. Idades diferentes. Mas tem tem crianças de 10 anos que estão na faculdade. Sim, isso é uma exceção. Você não vai querer forçar essa pessoa tem uma capacidade diferenciada, mas isso não faz especial e você não vai querer que seu filho tenha um cérebro desse quando ele não tem nem veio com essa aptidão. E você não vai sentir que você é o pior dos pais. Como foi citado há pouco, exato. Cada um. Então a gente tem que se sentir feliz com o que é e trabalhar com as ferramentas que Jesus lhe deu, que Deus lhe deu, e trabalhar para ser o melhor naquilo dentro da sua possibilidade. Não fazendo mal para os outros, trabalhando para ser melhor que puder, dentro da sua capacidade. Para desenvolver essa visão espiritual. Tá ótimo. Exato! Cuidando da morada do Pai, trabalhando para ser o melhor que puder. Meus irmãos, isso. Entendeu? Porque foi. Jesus não puxou ele só falou felizes. Porque eles conseguiram. Mas você não é infeliz porque você não conseguiu. Você vai chegar como chegou. Entendeu? Pronto. É só devagarzinho. Como dizem os italianos, piano, piano si va lontano. Né? Devagar, devagar você chega longe. Então a gente vai devagarzinho. Meus irmãos, todo domingo, às 10 horas da manhã, pelo Instagram do Jornal Centelha Divina, nós temos nossa querida Dona Anita
estudando a obra Palavras de Vida Eterna. Também todo domingo, mas pelo canal do YouTube do Jornal Centelha Divina, nós temos a doutrinária da União Espírita Alagoense, coordenada por Francisco Evilásio e pela nossa querida Gislane, que hoje faz aniversário. Lani hoje está fazendo aniversário. Eu esqueci de colocar no chat, né? Então Deus abençoe ela com muitos e muitos anos de vida, essa trabalhadora do Cristo. A doutrinária do Centro Espírita Fé e Luz, né, já deve estar finalizando, né, presencial, e agora às 19 horas, né, foi minha querida amiga Dorian, mãe aquela do meu querido Marcos Vinícius, que fez a palestra de hoje, né, sobre a parábola do semeador. Nós temos também Dona Anitta e Francisco Alves, dando a doutrinária da União Espírita Alagoense, todas as terças-feiras, às 9 horas, pelo canal do Instagram. Temos a doutrinária presencial, às quintas-feiras, ali na rua Dantas Bião, às 19h30, né, coordenação de seu Antônio. Às quintas-feiras, 19h30, Dantas, aquela assim, na rua Dantas Bião, Dantas Bião não, desculpa, Dr. João Dantas. Confundi, gente. Dr. João Dantas, 954. Dr. João Dantas, 954, em frente ali à farmácia Farmácia Silva Rocha. E também às segundas-feiras é presencial, 19h30, tá? Faz as meditações. Também, né? Coordenação também de seu Antônio, às 19h30. Nós temos o estudo da obra também segue em harmonia às quartas-feiras, 6h30 da manhã, com o nosso Adalberto Neto e Jéssica Carvalho. Temos a doutrinária do Centro Espírita, né, Irmão Ismael, com Gessi Lopes e Maridalva Gonçalves, às 19h05, pelo canal do Instagram, estudando o Evangelho dos Humildes. Tá? Convido a todos a participarem. Aos sábados, às 18 horas, nós temos o programa Conhecer, que também é retransmitido aqui pelo Jornal Centelha Divina, o Instagram. Ele é transmitido pela Rádio 93 FM, Raimundo Salles e Rosiane Massariol. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguém aqui. Eu acho que não, acho que eu já falei todo mundo. Acho que não esqueci mais ninguém, não. Gente, vamos fazer nossa prece para que a gente possa encerrar aqui. Ah, sim, gente, pronto. Eu falo tanto do Evangelho, esqueci, né? Diariamente, às 21 horas, o Evangelho segundo o Espiritismo, coordenação de Nájat Menezes. E aos domingos, faz o estudo do Livro dos Espíritos. Um grupo, né, que participa, Lani, participa Francisco Evilásio. Dona Anitta, Lani é no mês daquele novembro, para mim colocou que Lani estava sendo o aniversário hoje. Por isso que eu tô falando. Então eu errei, né? Nossa. Porque para mim, daquela semana, avisaram que era hoje. Então, aquela gente, Chico, aquela Evilásio, aquela Jaqueline ontem, que participou também do Evangelho, então convido todos a participarem. Por fim, convido também, seu Júlio, eu colocar que seu nome foi colocado no grupo, né? Vibrações pelos necessitados, tá? Com aquelas Conhecer, que ocorre toda segunda-feira às 20 horas, tá? Pelo Jornal Centelha Divina, YouTube, pelo programa Conhecer, YouTube, pelo Facebook também, às 20 horas, tá? Participa, que é o grupo Salles, Nájat, Gessi Lopes, Silvio Barreto, aquela nossa querida Carol Farias, tá? Caio também, que fica no apoio. Então, convido para quem quiser participar também, colocar, tá? Aquela sem seus nomes, e vai continuar, viu, seu Júlio? Vamos continuar ainda, aquela trabalhando, tá? Vibrações, tá? Para os doentes do corpo físico e espiritual, para os nossos irmãos desencarnados, né? Para obsessores, obsidiados, né? Para a humanidade, pela paz. Então, quem quiser participar,
estão convidados amanhã às 20 horas. Convido a todos nesse momento, tá? Para que elevemos o nosso pensamento ao alto, que assim peçamos as bênçãos do Mestre Jesus, pelo qual nos reunimos todo domingo às 19 horas. Que Ele possa nos envolver com sua luz e que possamos praticar, que possamos exercer os seus ensinamentos. Que Ele esteja conosco em cada ato que praticarmos. É chegada a hora de tirarmos o Evangelho do papel. É chegada a hora que a boa nova seja sentida e vivida por cada um de nós. Que possamos refletir essa necessidade todos os dias. Estejamos encarnados ou não. Que Deus, Criador de todas as coisas, possa brilhar cada vez mais em nós. Assim seja. Meus irmãos, até o próximo domingo e estejamos sempre em torno do Mestre Jesus. Forte abraço!